quem é você? Se alguém pergunta isso na sua cara, assim, ó, quem é você? Eu te garanto que a forma que você vai se definir fala bastante coisa sobre você, como você se sente, como está a sua autoestima. Recentemente, essa pergunta me foi feita em momentos diferentes, em lugares diferentes, por pessoas diferentes. Eu achei que foi um sinal do universo muito grande, porque realmente quando te perguntam isso, você pensa, pera, quem sou eu como? Em que aspecto? Aí você pensa, peraí que eu vou olhar no espectro maior, geral, quem sou eu em defeitos, em qualidades, quem sou eu no mundo, quem sou eu como profissional, quem é você no mundo? Isso leva a gente, eu lembro só daquela frase que diz, quem se define se limita, né? Mas de fato, se você pudesse responder para alguém quem é você, de quantas formas você pode responder isso, né? E depois, seguido dessa pergunta, me perguntaram, você se aceita? Aí eu, meu Deus, como assim? Eu acho que eu vivo um processo de busca de aceitação e acho que essas perguntas, elas são extremamente terapêuticas, filosóficas, existenciais e levam qualquer pessoa para uma reflexão muito profunda sobre a vida, sobre desejo, sobre vontade. Eu tô lendo um livro que se chama Em Busca de Nós Mesmos, do Pedro Calabres e do outro filósofo, do Clóvis Barros. E eles estão falando sobre a diferença entre desejo, vontade e apetite. E é muito louco, porque de fato, quando você pensa se você se aceita, você entra naquela reflexão de entender que sempre estamos em conflito sobre o que a gente deseja, sobre o nosso emocional, o nosso racional, o quanto o nosso coração quer uma coisa, enquanto a nossa racionalidade, a nossa emoção quer outra. A gente se sente dividido constantemente. E linkando também com uma coisa que eu vi essa semana sobre... Eu já tinha visto essa pauta, né? Que tem muitas mulheres que fazem parte de um grupo que elas trocam sobre o arrependimento da maternidade. Que a maternidade foi algo que elas realizaram e que não condiz, depois de serem mães, exercerem a maternidade, elas veem que não tem nada a ver com o que é prometido, com o ideal, com toda a idealização e olhar romântico que elas tinham do que era engravidar, ser mãe, criar um ser humano. E eu fiquei, gente, isso fala muito mais sobre a nossa desconexão com os nossos desejos, com a nossa infidelidade a gente e apego ao roteiro, ao script que é a Matrix, que a sociedade passa pra gente, para que a gente realize o desejo do outro. Por isso que quem é você, o que você se aceita, quais são os seus desejos, o que você realmente quer. E hoje eu vi um vídeo de uma moça falando sobre isso. O que você realmente quer? O que você quer? O seu desejo é seu? E aí eu fiz uma pesquisa sobre um desejo mimético. Que o desejo mimético é uma tese que resume, de um filósofo, não lembro o nome dele agora, um pensador, um estudioso, sobre que os nossos desejos, eles não são nossos, eles são balizados por um terceiro. A gente deseja aquilo que alguém deseja. Exemplo, eu vejo... eu quero parecer com alguém que eu achei bonito. Então, eu quero parecer com alguém, com uma mulher que na infância eu vi aquela mulher, ela me impressionou, ela me encantou por alguma coisa, eu vou buscar ter a aparência, o jeito, o gesto daquela mulher, porque eu quero que as pessoas sintam por mim o que eu senti por aquela mulher. Eu quero provocar nas pessoas o que aquela mulher me provocou, né? Então, mesma coisa com os artistas, com as pessoas que a gente admira, com todos os símbolos que estão aí na sociedade pra gente se inspirar. Mesma coisa de também, um outro exemplo, é você desejar eroticamente alguém. Você deseja aquela pessoa, você realmente, por que a simbologia daquela pessoa te atrai, né? Por que aquela estética te atrai? Dizem que eu tenho um livro muito interessante que eu comprei nessas feiras de aeroporto, que diz, por que você se apaixona, por que você se apaixona, por que você se apaixona. Espera que eu vou pegar ele aqui. Por que você ama quem você ama? Gente, esse livro é uma viagem. Aí ele explica harmonia, egoísmo e dá exemplo de vários casais e vai fazendo a coisa do nosso inconsciente e da nossa formação estética e como todo mundo se parece e que, no geral, a gente vai sempre procurar se atrair por alguém que foram os nossos primeiros exemplos de vida. Então essa é a teoria do livro, né? É muito interessante. Pesquisem depois sobre esse livro. A coisa do Freud explica, né? Um tio, um pai,
primos, pessoas que você conviveu. Se você perceber, as pessoas que você mais se atrai fisicamente são pessoas que se parecem com quem balizou o seu senso estético e de, entre aspas, né? Não tô dizendo que você foi apaixonado por essas pessoas da sua família, mas eu digo por quem balizou, assim, o teu senso de admiração, inspiração. Tipo isso, tô falando de forma bem superficial, bem por cima. Mas aí, voltando para essa questão da maternidade, desse ideal, eu sou uma pessoa que, quando eu penso naquela questão de aprender pelo amor, pela dor, eu sempre fico, gente, se a gente observar bem, é porque eu sei que a gente tem que viver as experiências da vida, a gente precisa realmente sentir e ter a própria experiência para pegar o aprendizado. Mas se você observar bem os exemplos de vivências de quem está ao teu redor, pesquisar, refletir, sobre a responsabilidade das coisas e a gente amadurecer, eu acho que é a gente perder esse véu rosa romântico, eu falo por mim mesmo, pela minha própria experiência, do que são as coisas. Então, pessoas que se arrependem de ter filhos porque, não é como eu imaginei. Amor, pelo amor de Deus, o que tu imaginou? Sério que tu realmente não parou pra olhar e pra observar o que é a maternidade, o que é ter filho, todas as possibilidades que podem acontecer. Você... geralmente quando a gente pensa em ter filho, a gente pensa no bebezinho, a gente nunca pensa no adolescente ou no adulto. A gente nunca pensa na alma que vai ser enviada pra gente. Eu tenho uma visão muito espiritual das coisas. Então, tipo assim, é uma missão espiritual. Qual é a alma que vai descer ali? Que personalidade que eu vou ter que lidar? Sabe? Qual é o aprendizado que esse ser vai me proporcionar? E eu acho que filho vem muito mais pra... Ele vem pra ensinar enquanto... Ele vem pra te ensinar enquanto você ensina ele, né? E é uma responsabilidade muito grande. Então, eu não tô desqualificando, descredibilizando a reclamação e a insatisfação dessas mulheres, mas eu quero só trazer a reflexão do quanto a gente precisa realmente fazer as coisas pela gente, né? Isso é um grande desafio. Descobrir quem a gente é, o que a gente realmente deseja. E isso é muito desafiador. Eu tava conversando com uma amiga recentemente sobre questões também de relacionamento aberto e fechado, né? E eu vi uma frase tão bonita que dizia, uma moça se declarando pro namorado dela, que ela quer ser livre, mas ela quer ser livre ao lado dele. Sobre essa questão de posse, né? De formas de viver Tão me ligando, gente. De viver a monogamia de uma forma madura, né? Porque eu costumo brincar que eu acho que a paixão, ela é monogâmica, que uma das características, eu já estudei muito isso, uma das características, além de ter me apaixonado, da paixão é que você realmente, quando você tá apaixonado, você fica meio que obcecado por aquela pessoa. A paixão raiz, você, pela lógica química, é comprovado, você não tem nem olhos para outras pessoas, porque você fica muito focado em uma pessoa. E aí eu acho que a grande questão, quando se fala de relacionamento aberto ou fechado, tanto que eu fico viajando nessas palavras, aberto e fechado. Olha como é interessante, né? Aberto, a gente pensa em aberto, livre, leve. Fechado, você pensa prisão, sufocamento, sabe? Uma coisa assim, não dá, uma coisa ruim. Você pensa assim, fechado, ai, tô sufocado, tô num ambiente fechado. O relacionamento fechado, vulgo monogamia, ele não é pra ser assim. Eu acho que, na verdade, as pessoas têm que ressignificar a monogamia. E combinado não sai caro. Eu acho que as pessoas têm que conversar e ter diálogo, né? E assumir os BOs individuais, as questões que elas têm que se responsabilizar perante o outro, das próprias emoções, dos próprios desejos, sabe? Das próprias necessidades. Os alinhamentos. Eu acho que um casal, para ele estar junto a longo prazo, ele tem que trabalhar muito por meio do diálogo esses entendimentos, essas mudanças, porque todo mundo vai mudando. Quando vive um relacionamento, tá todo mundo mudando o tempo inteiro. Então, eu brinco que num próximo relacionamento, eu acho que é importante que eu vá viver, eu acho importante ter momentos de, tipo assim, de reunião, assim, sabe? Parar, sei lá, E você nem pode necessariamente estabelecer uma cronologia, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano a gente vai para, tipo, renovação de votos. Eu acho isso muito interessante, para que o casal chegue em algum momento, intuitivamente, ou marque mesmo datas, para, tipo assim, e aí, como estamos? Como estamos aqui até então? O que mudou? Como você está se sentindo? Como estão as coisas? Sabe?
para ter esse alinhamento. E às vezes essas coisas podem se dar no dia a dia mesmo, se as pessoas estiverem dispostas, né, dispostas a assumir responsabilidades. E eu acho muito romântico e muito ilusório essa história de achar que vai ser tudo perfeito no sentido de não haver renúncias, de não haver dores. Um relacionamento são duas pessoas com muito medo se arriscando e se entregando, é você se jogar do abismo e esperar que a queda não venha nunca, né? É muito louco isso. Eu acho que a gente tem que encarar a realidade com otimismo e aceitar que nada é perfeito. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Mas aí, voltando pro relacionamento aberto ou fechado, eu já conversei isso com muitos amigos que vivem relações abertas e eles têm problemas também. Eles lidam com outros problemas. É assim, é que nem aquela brincadeira que dizem, na vida você sempre vai se fuder, você sempre vai se lascar. Você tem que, se você puder ter o privilégio de escolher de que forma você vai se lascar. Porque não tem como não se lascar, não tem como não passar dificuldade. Todo mundo vai carregar uma cruz, em qualquer circunstância. Solteiro, casado. Não tem aquele clichê que falam, case-se e você se arrependerá. Tenha filhos, você se arrependerá. Não case-se e você vai se arrepender. Não tenha filhos, você vai se arrepender. Sempre vai haver algum tipo de arrependimento. Ou não. Tem gente que vive muito bem com isso. Mas tudo isso volta para aquela questão que eu estava falando sobre quem é a gente e se você se aceita. E se aceitar é um processo muito difícil e de entendimento de si. E é uma reinterpretação de quem a gente é, sabe? Do que foi dito pra gente de quem a gente era, de quem a gente poderia ser, né, nos nossos primeiros anos de vida. Então, eu acho que por hora a gente vai vivendo, entendendo que às vezes a vida exige da gente o luto de certas facetas nossas, de que o que eu vi recentemente uma definição que falava isso, que maturidade é você arcar com o que a vida pede de você naquele momento, é você lidar com coerência, com você fazer o que tem que ser feito naquele momento, porque só criança faz o que quer, né? A gente tem que fazer o que não quer, o que é difícil. E até que ponto, quando é que a corda arrebenta? Quando é que a gente toma a decisão para mudar a postura? A partir de que momento a gente vai, já não tá sustentando mais, quando você já tá se lascando muito, isso tem diversas formas, né, de ser, eu não tô dando um exemplo fixo, tô falando de forma bem genérica aqui, né, sobre questões da vida, de dificuldades. Mas é babado, escolhas, e por isso que a gente gosta tanto de terceirizar, né, as nossas escolhas, por isso que a gente gosta de líderes espirituais, porque a gente quer sempre culpabilizar alguém ou alguma ideia, alguma ideologia, para caso algo não dê certo, para que a culpa não venha pra gente, venha pro fulaninho que disse que isso aqui era bom, isso aqui era, né? Ter autorresponsabilidade, ter consciência das suas próprias escolhas é a grande questão da vida. E entender ao mesmo tempo com compaixão por si que nem tudo depende de você, que existe todo um mistério, uma organização, uma dinâmica das energias, do tempo, do destino, das relações das pessoas, que faz as coisas acontecerem. Minha mãe sempre falou que a vida é uma roleta russa. Então nem sempre as coisas estão no nosso controle mesmo, e a gente tem que aprender a lidar com o mistério. Então essa é a minha palavra de fé dessa reflexão, de toda essa construção de linha de tópicos de pensamento.